Olá pessoal, meu nome é Maurício Santana Gonçalves, eu sou o fundador da Gole e hoje a gente está aqui para conversar com o Tuca. Para quem não conhece, o Tuca ele está levando o projeto do OBIA, o Observatório de Inteligência Artificial do Brasil. Ele vai explicar um pouco para a gente o que é isso daí. Eu conheci o Tuca faz 10 anos, ele foi meu chefe há 10 anos atrás. O Tuca é um cara que ele tem um perfil extremamente técnico, ele conhecia de programação em C, Lisp, só usava Emacs na época, tinha muita base de Perl, era um monge Perl praticamente, bastante low profile, assim, bem detalhista, conhecia de redes, conhecia de RRDTool, ferramentas antigas, de kernel, Linux, sistema operacional, um cara muito capaz, e ele vai contar um pouquinho como foi participar da criação da internet aqui do Brasil, né? Acho que ele assistiu de perto, ele teve lá no momento onde que a internet estava sendo montada aqui no Brasil. E o Tuca, além disso, quando eu conheci ele, tocava duas empresas, já era pai na época. Então, assim, é um cara que precisa de mim das antigas mesmo, assim, é um cara admirável nesse sentido, um baita de um professor. Poxa, é um cara que vale a pena, um cara que eu tenho orgulho de conhecer e que ele abriu esse espaço hoje para falar um pouco como que está sendo aí a criação desse projeto do OBIA. A gente está aqui dentro do Nick BR agora, do CGI, e aí vamos deixar ele se apresentar um pouquinho. Muito obrigado, Tuca. Muito obrigado por esse momento. Dá até vergonha, né, de falar isso, né? Essas ferramentas, essa coisa toda antiga, porque eu sou das antigas, eu sou antigo, né? Então, passa esse tempo todo aí, acho que é um conhecimento que deu bastante fundamento, apesar de a gente eu não colocar mais em prática hoje em dia, totalmente, mas ele traz um fundamento bastante interessante. Saudade desses velhos tempos aí. E da época que trabalhamos juntos. Acho que foi até mais, hein, Maurício? Foi 2010, por aí, né? Faz 16 2010. anos já, para ver como eu sou antigo. É, E foi uma surpresa, porque quando eu te contratei, a gente começou com aqueles projetos e tudo, você também, né? Assim, mostrava uma profundidade diferenciada ali para tratar com essas coisas também, compilamos até o SSH, né? Com algumas Lembro. mudanças ali para se acomodar ao que a gente queria. Acho que até por isso que quando comecei com esse projeto aqui, dentro do NIC, o NIC tem toda uma infraestrutura soberana, vertical, mas dado a natureza ainda de startup do OBIA e da construção do site, eu optei por fazer isso numa estrutura terceirizada para facilitar o acesso das equipes que estariam implementando e fazendo o ciclo de desenvolvimento. E foi aquela grata surpresa de saber que você estava com uma empresa de infraestrutura e eu confio bastante aí no teu trabalho, então a gente fez essa parceria aí que até hoje está acomodando o site do OBIA, né? O OBIA é o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Na verdade, o OBIA, já vou me adiantar aqui nesse aspecto, o OBIA é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do MCTI, do governo, desde quando foi elaborado a estratégia brasileira, desde 2021, que foi já um grupo heterogêneo, né, um grupo multidisciplinar que participou, e esse grupo foi dividido em diversos eixos, e um dos eixos era um eixo de governança da IA. E nesse eixo de governança se previa, então, a criação de um observatório. E o NIC participava desse, o NIC-BR, o NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, usou essa sigla para ficar até similar ao que é usado internacionalmente em termos de Network Information Center, né, o NIC, e sempre fez a gestão da internet, desde que a internet passou a ser comercial aqui no Brasil, isso estamos falando de 94, 95, cuidando dos aspectos da gestão mesmo, da infraestrutura, dos recursos compartilhados, né, como a distribuição de IPs e o registro de domínios debaixo do ponto .br. Então, o NIC passou a coordenar esse observatório, como ele era parte desse grupo, do EBIA, da Estratégia Brasileira. Mais para frente ainda teve o PBIA. O PBIA é um plano brasileiro de inteligência artificial. Na mudança de governo, com a evolução da internet, essa velocidade toda da inteligência artificial, ficou cada vez mais necessário uma revisão dessa estratégia, né? Estratégia de 2021, surgiu a IA generativa, o ChatGPT, começou a surgir todo
essa popularização da IA, todo mundo usando a IA de uma maneira bastante agressiva até, né, assim, curiosa, e isso já então fez mais premente a necessidade de uma revisão dessa estratégia, prevendo um caminho mesmo para o Brasil que previsse orçamento, que previsse atividades e um plano de trabalho, né, que previsse metas. E em vez de fazer uma revisão propriamente da estratégia, fez um complemento, que é esse plano brasileiro, cujo nome é IA para o bem de todos. E ele também tem vários eixos, tem 5 eixos, e um dos eixos também é um eixo de apoio à governança. E lá, então, tinha uma ação específica para a criação do observatório. E o observatório foi abraçado pelo NIC. Então, o NIC coordena, eu sou funcionário do NIC, e o OBIA é como um departamento aqui dentro do NIC que trabalha em alinhamento aí com o governo, e com a academia, com os diversos setores, né, até terceiro setor. A gente leva o OBIA de uma forma mais neutra e transparente, assim. Algumas vezes você comentava com a gente, por exemplo, sei lá, momentos que a gente estava conversando, onde você explicava que hoje a inteligência artificial praticamente poderia reproduzir um quadro, poderia reproduzir uma música, poderia criar uma música tão a nível de perfeição tão bem quanto uma música clássica antiga, né? Mas dentro dessa comparação, a gente entrava naquela discussão do que é inteligência artificial. Qual é a sua visão sobre o que é a inteligência artificial? Como você define até o homem, o que define o que o homem é diferente da máquina, vamos dizer assim, dentro da sua visão? É um tema bem discutido hoje por diversas frentes, cada um tem uma visão diferente. Sim, a IA ela pode reproduzir, ocupar um espaço que antes era muito exclusivo do ser humano. O domínio da linguagem, eu acho que é um ponto que chama muito a atenção, né? A hora que a gente tem o ChatGPT e essa coisa de você poder conversar fluido com a máquina, com o sistema, com o algoritmo, ele poder pegar um texto longo e entender esse texto, entender dentro do que a gente considera aqui, né? Entender, fazer um resumo, destacar pontos principais. Esse domínio da linguagem era uma coisa muito exclusiva humana, então impressiona muito. E isso foi para outras áreas também, a área das imagens, como você está falando, de você, através de uma descrição, então poder elaborar uma imagem que reflita tudo aquilo, né, criar esse tipo de coisa, leva a essa percepção de uma certa criatividade aí. Isso é questionável, eu não sou um especialista da área, mas, assim, na minha opinião, acho que tem um aspecto criativo no ser humano que vai além do que a inteligência artificial oferece. Então, a inteligência artificial ela trabalha muito com o aprendizado dela, com os dados com os quais ela aprendeu. Quer dizer, ela sabe elaborar coisas baseadas nesse passado. Daí a imaginar que ela consegue, então, criar novos horizontes, é uma coisa que não se mostrou, na minha opinião, né? Eu acho que o ser humano aí, ele tem uma ligação criativa, ele tem uma conexão criativa que é diferente de criar aí do ser humano. Além do lado emocional, do lado das emoções, da consciência, que são coisas que são até simuladas, né? Você tem hoje a IA sendo usada para um companheiro artificial, uma companheira artificial, ou mesmo para fazer uma conversa, um tratamento, né? Tem muita gente usando, na minha opinião, indevidamente para esse tipo de atividade, mas é muito diferente você ter isso diante de uma pessoa que vivencia, que passa por experiências, que tem experiências e que trabalha em domínios diferentes. Domínio da linguagem, domínio lógico, domínio emocional, um domínio espiritual que eu não vejo reproduzido ainda nos sistemas de AI, não vejo uma ameaça aí ainda. Legal. E aí, então, dentro dessa visão, você estava comentando uma vez também pra gente sobre como a IA ela aprende com os dados, ela precisa dos dados para aprender. Se a gente vai fazer um formulário, por exemplo, de temas, por exemplo, que define qual é a cor, baseado numa foto, a gente vai definir qual é a raça daquela pessoa, né? Então, o OBIA, ele entra também no sentido de, vamos dizer, a gente precisa passar os dados, então a gente vai passar diversos, infinitos tipos de raça para aquela inteligência artificial, para que, baseado numa foto, ela consiga definir qual a raça daquela pessoa. Porém, quem forma esses dados, quem entrega esses dados é o ser humano. Então, a própria inteligência artificial, ela é treinada
por humanos, né? Baseada na inteligência daquele treinador, vamos dizer assim. Ou seja, ela também é propícia a erros, né? E o OBIA, observando esse treinamento, observando o uso da inteligência artificial no Brasil dentro de um formulário, seja num site do próprio governo ou em sites até privados, ele tem algum papel, ele observa isso? Existe assim essa, vamos dizer, essa intervenção? Eu entendo que o OBI é um observatório, né? A função dele é observar, né? Mas ele traz um pouco para a gente como que está sendo essas inteligências artificiais que vêm do exterior e chegam no Brasil, como que elas entram, por onde elas estão instaladas. Bom, a gente resvala em vários aspectos aí. Do aspecto muito mais técnico, não é o escopo do OBIA. Acho que vale a pena falar um pouquinho de quais os papéis do OBIA para clarear um pouco essas atividades, né? Então, o OBIA é um observatório. A função, entre outras, é organizar um pouco essa base de conhecimento sobre o que está se passando, quais são os impactos da IA nos diversos setores. Então, tudo isso que pode ser organizado e que muitos relatórios ou muitas evidências vão surgindo, a ideia do OBIA, então, é coletar esse tipo de informação e virar uma base de inteligência para consulta, para apoio ao que vai ser tomado como regulamentação, que vai ser depois definido como projetos de lei, necessidades nesse sentido. Então, o OBIA não produz inteligência artificial, nem analisa, nem avalia, nem valida o que está sendo feito, mas sim organiza um pouco esse tipo de informação. De que forma? Então, acho que posso destacar aqui 3 eixos principais, 4, na verdade. Um é de coletar esses indicadores, né? Coletar essas evidências, trazer indicadores confiáveis de uso, de adoção, de expansão da AI nos diversos setores, indicadores de impacto quando possível, porque acho que quando a gente fala impacto é uma coisa muito difícil de você isolar. Qual é o impacto da IA, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Ela tem um impacto, é certo, mas qual é o impacto exatamente? Como você mensura esse impacto da inteligência artificial num determinado setor, ou no setor criativo? Então, isso normalmente sai por estudos de casos, por relatórios, por questões que estão acontecendo realmente no mercado econômico, mas tem uma influência aí de muitas dimensões. Uma parte da IA, uma parte do próprio desenvolvimento tecnológico que vem acontecendo, outra parte, enfim, da situação econômica, da competição mundial. Tem muitos fatores para você conseguir isolar. Então, tem algumas dificuldades, às vezes, para você trazer esse tipo de indicador. Então, esse é um eixo, o eixo dos indicadores, o eixo de trazer evidências confiáveis, mensuráveis e, sempre que possível, comparáveis internacionalmente, quer dizer, usando metodologias de mensurar esses indicadores que estejam alinhadas internacionalmente para que a gente também consiga ter um comparativo. O dado produzido em algum país da Europa ou da América do Norte ou de outro país do sul global com os dados que a gente está produzindo. Então, isso trazer informes parecidos. Então, esse é um principal eixo que a gente iniciou. O segundo eixo é realmente coletar a grande massa de informação produzida hoje, orientando governança, relatórios, né, de impactos também produzidos por outras instituições, princípios, né, a própria ONU tem lá os princípios éticos da IA, a OCDE, são organismos internacionais multilaterais que produzem esse tipo de informes e de documentos, também apoiando os países nas suas definições, nos seus projetos de lei futuramente, etc. Então, toda essa massa de informação, ela está espalhada pela internet. Fica muito difícil alguém buscar, coletar e tal. Então, uma das funções que a gente comprou, entre aspas, é a de coletar esse tipo de informação e organizar essa inteligência de uma forma mais viável, de uma pesquisa bibliográfica, enfim, de entender o que está acontecendo tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Um terceiro eixo seria um eixo de disseminar um pouco os impactos, ou os possíveis impactos, ou os riscos que tem no uso da IA. Então, quando a gente está usando um ChatGPT, eles vêm aperfeiçoando o algoritmo, etc. e tal, mas até o ano passado, e ainda acontece,
você tem o que se chama de alucinação, entre outras coisas. Você pergunta, ele cria fatos e cria de uma forma tão própria que você acredita naqueles fatos. Então, a gente já tem casos de advogados que consultaram o ChatGPT para analisar uma determinada causa, e ele gerou lá a jurisprudência, falou conforme a jurisprudência tal, né? E não existe essa jurisprudência. E a pessoa fez um copy-paste disso e pôs lá no instrumento de defesa dele, até que alguém foi consultar aquela jurisprudência e percebeu que não existe. Como esse exemplo, tem inúmeros outros, né? Então, às vezes, a população total, aí, de todo mundo que está usando esse tipo de ferramenta, muitas vezes não tem essa consciência. Confiam plenamente no que está vindo do ChatGPT, ou do Claude, ou de outros modelos de linguagem desse tipo. Como essa, tem muitos aspectos aí, né? Tem o aspecto da base com a qual foi treinada, que você abordou, que você falou dessa inteligência do treinador. Quer dizer, se ele foi treinado com uma base, já tem algum tipo de preconceito ali dentro desses dados da base, já tem uma tendência, o sistema vai aprender com essa mesma tendência e vai propagar esse tipo de discriminação, esse tipo de uso desbalanceado desses dados e vai fazer previsões erradas, vai fazer geração de texto com esses mesmos vieses, né? Então, esse eixo da disseminação, ele tenta levar isso para um público mais geral. Não, o público acadêmico está estudando esse aspecto, o governo está precisando desse material mais organizado, entender o que está acontecendo para também propor seus projetos de lei, o legislativo e tudo. Então, a gente faz esse eixo. Uma das ações que a gente toma aí nessa linha, inclusive, é um seminário que a gente produz uma vez por ano, um seminário internacional com participação multissetorial, né? Tem representantes da indústria, do terceiro setor, do governo e acadêmicos para discutir esses temas emergentes, por exemplo. Inclusive, vou já fazer o merchan aqui, nós vamos ter o nosso agora no dia 3 de setembro próximo, vai ser aqui no Centro Rebouças, em São Paulo, e é um dia todo de seminário, tem 4 painéis, a gente vai tratar temas como a sustentabilidade, IA na sustentabilidade, né, o uso da IA para ajudar essas ferramentas e ações de sustentabilidade, como também os impactos da expansão da IA na sustentabilidade, riscos, incidentes e governança, e, por fim, um painel sobre a formação de IA no Brasil. Que ações que estão acontecendo, o mapeamento dos cursos oferecidos, tem um material bastante interessante. E isso é aberto ao público, é gratuito, acontece em geral aqui em São Paulo. E acho que tem um último eixo, um quarto eixo que dá para destacar aqui, que seria um eixo mais de cooperação. Então, o OBIA, como esse instrumento neutro, esse observatório, ele apesar de ser uma iniciativa do governo, ele não está ligado ao governo, ele está ligado ao NIC. O NIC é uma instituição independente, né? Ele é uma empresa privada, sem fins lucrativos, e que é gerido de uma forma multissetorial, tem a participação do governo, mas dos diversos setores. E então, nesse eixo de cooperação, o que nós estamos buscando fazer é colocar em contato para um intercâmbio os grandes produtores de ar do Brasil. Então, os centros de pesquisas que estão espalhados pelas universidades estaduais, federais do Brasil todo, promovendo o OBIA, entrando como um secretariado disso e promovendo troca de datasets, conhecimento mesmo das pesquisas que estão acontecendo, ter uma ideia do que está sendo pesquisado em cada um desses centros, que linhas, e de repente uma colaboração maior entre todos. Muito legal. E daí, você comentou bastante, né, Tuca? Como a gente sabe, você também conheceu aí, participou de vários eventos a níveis mundiais, né, sobre esse tema. Então, acho que, não sei todos os países que você já teve quanto a isso, e aí você comentou esses 2 pontos que eu acho que é muito interessante. Primeiro, o avanço do Brasil, né, em relação à inteligência artificial, que você acabou de comentar, e um tema um pouquinho polêmico aí, né, que é a relação dos países ou como os países têm utilizado a inteligência artificial em temas de
política, em temas de guerra, em temas de intervenção, né, de controle. Você poderia dar uma palhinha assim pra gente do que você visualizou quando você, nessas viagens, o que você encontrou, como que tá o desenvolvimento da inteligência artificial, olhando um pouco para esse cenário mais geopolítico? Bom, como observatório, a gente participa e observa o que está sendo discutido nessas instituições multilaterais. Então, estamos falando de ONU, OCDE, principalmente. E a ONU mesmo, agora esse ano, fez o primeiro diálogo internacional sobre IA, onde apresentou o resultado de um painel de 40 cientistas que foram selecionados pela própria ONU e se apresentaram pela ONU de forma independente. Eles não estão representando instituições, eles estão representando realmente a especialidade, eles como especialistas fazendo parte desse painel com o objetivo de levantar evidências de distorções, de usos, de comprometimentos, de impactos da IA em determinados setores, para que isso então possa também alimentar um conjunto de propostas de soluções, de ações e de debates entre os países. Então esse painel levantou uma série de dados, apresentou um relatório. Esse relatório, a apresentação desse relatório foi através de um diálogo, que é basicamente uma espécie de um seminário, um encontro, onde teve mais de 170 países representados, o Brasil é um deles, onde então há essa apresentação disso e uma discussão. Cada país pode falar, tem um período de fala e tal, e isso tudo é capturado e vai levando para uma proposta maior de governança e também de alerta, né, de onde cada um está vendo e fazendo trocas de melhores práticas, de observações e um alinhamento mais global nesse sentido. Porque tem riscos, né? O que a gente está falando, o uso da IA traz riscos. Ele traz riscos até do ponto de vista psicológico, como abordamos agora há pouco, de usar o sistema de IA para conversas e terapias, ou o próprio comportamento engajado e bajulador que a IA assume para te manter ali numa conversa, etc e tal, essa questão dos dados não serem totalmente confiáveis, né, desse aspecto das alucinações, por exemplo, ou dos vieses. Mas, além disso, tem outros usos que massificam, né, escalam de uma forma absurda o mau uso, as deepfakes, gerar falsa informação, fazer phishing para comportamento, enfim, isso abriu uma porta que ficou acessível, ou mesmo o exploit, né? Nós estamos vendo aí vários casos agora recentes de, estavam testando aqui nosso sistema de IA, ele escapou das barreiras, invadiu um sistema aqui, um sistema ali. Então isso imagina isso em escala. Mundial. Pois é. O risco, existe um desequilíbrio, né? Quem cuida da segurança de um sistema, você tem que cuidar de todas as portas possíveis que podem ser exploradas ali, enquanto que alguém que está atacando basta encontrar uma, né? Então já tem esse desequilíbrio. Com o uso da IA, isso vai numa velocidade, a própria internet, o balanço da internet, do uso da internet, a forma de usar a internet, estamos há décadas aí otimizando o uso, as bandas, né, as interconexões para um uso humano, e de repente está sendo dominado por agentes que têm outro perfil de uso. Eles têm um volume muito maior de dados, de upload, de download que eles demandam da rede, de uma forma muito mais concentrada, por exemplo, que vem pondo em xeque até a forma como a internet vinha sobrevivendo até então, né? Essa troca eu ofereço informação e tenho acesso, tenho usuários aqui, aí eu de alguma forma vou remunerar o meu sistema através desse balanço. De repente isso começa a se desbalancear com o uso dos agentes de IA, que mudou um pouco esse panorama. Comentar um pouco, você falou sobre isso, né, sobre essa análise de tráfego. Você poderia fazer um overview para a gente, por favor, de como o OBIA ele se encaixa em relação ao NIC-BR, ao IX, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho o IX? Acho que
Vamos começar pelo começo, o CGI. O CGI é o Comitê Gestor da Internet. Então, quando a internet surge aqui no Brasil e existe o reconhecimento da importância dela, de que a internet, então, é um recurso que tem que ser universalizado, tem que estar disponível para todos, tem que se expandir, né? Não pode ser um item de luxo ou restrito a determinada camada social. Esse Comitê Gestor é um comitê, ele tem 21 posições, das quais 12 delas estão divididas entre os representantes da indústria, o terceiro setor e a academia, e as outras 9 são representantes do governo, indicação do governo. Essas 12 posições, que são 4, 4, 4, né, para o setor industrial, terceiro setor e a academia, as pessoas se candidatam e existe uma votação nos setores para determinar quem são os 4 ocupantes de cada. O governo indica dentro dos seus ministérios ali, tem uma composição. Representante da Anatel, tem representante do MCTI, do MGI, diversos ministérios, então tem uma posição. Acho que até o Itamaraty também tem uma posição ali. E esse comitê, então, decide as questões mais estratégicas, assim, mais de gestão, de fato. Quais são os pontos mais importantes, o que gostariam de ter. Por exemplo, uma das coisas que saiu daí é a necessidade de se mensurar a adoção da internet. Estamos falando da internet nesse momento aqui. Como é que a internet, então, está sendo adotada no país? Para ver essa meta de universalização da internet. É uma estatística que não existia. O IBGE, então, faz lá suas estatísticas e obtém uma série de dados e tal, mas essa pergunta não estava. Então, o CGI, entendendo essa necessidade, encaminha com essas prioridades, digamos. Mas só para complementar aqui um aspecto do CGI, como o CGI é esse comitê, ele não é bem uma pessoa jurídica, ele precisa de um braço executor, precisa de alguém que execute essas determinações. Então foi criado o NIC-BR. E o NIC é basicamente um corpo técnico de técnicos focados em garantir esses recursos da internet, como eu comentei antes, né? Tanto a administração dos domínios debaixo do .br, quanto seguir as orientações e as determinações do CGI. Entre elas, por exemplo, essa mensuração tem um departamento dentro do NIC, que é o CETIC, que faz esse tipo de estatística. Tá? Uma estatística amostral, eles têm o próprio IBGE como um parceiro, com as técnicas todas estatísticas, para ter um resultado que seja confiável e representativo das áreas. E aí tem mais de 9 pesquisas dessas, uma de domicílios, uma de educação, então vão para as escolas e para os alunos e professores e faz pesquisas ali sobre a adoção da internet, sobre o tipo de banda que usam, etc. Tem também para os equipamentos culturais, tem para os setores empresariais. Então todas essas pesquisas dão um panorama de como está a internet. Essas mesmas pesquisas evoluíram com a necessidade desde o EBIA, que eu comentei que o NIC faz parte, até o PBIA e o surgimento mesmo do BIA, essas pesquisas começaram a incorporar perguntas sobre inteligência artificial. Então daí vem uma grande fonte desses indicadores que a gente tem de uso e adoção da IA pelos alunos, pelos indivíduos, né, na domicílios, todas elas já foram incorporando perguntas sobre como a IA está avançando na nossa sociedade aqui. Um outro departamento que você comentou é o IX. Então o IX, esse X é de Exchange, né, Internet Exchange, era o antigo PTT, ponto de troca de tráfego. Ele promove esses data centers e esses switches de grande capacidade para produtores de conteúdo da internet e os provedores de acesso se conectarem e trocarem informações aí. Evitando que, por exemplo, o que acontece normalmente? Eu tenho aqui meu provedor de conteúdo, que está aqui num bairro aqui em São Paulo, provedor de acesso, que dá o acesso para o usuário aqui em São Paulo, mas eu contrato um link ali. A informação, quando o usuário aqui quer acessar apesar de estarmos aqui em São Paulo, essa informação normalmente tem que cruzar o oceano e ir para um continente, voltar
Então, esses pontos de troca de tráfego promoveram esse encontro aqui que as empresas podem se conectar localmente e, se conectando localmente, direcionar o tráfego para aí, quem é sistema autônomo, claro, mas detalhe técnico que acho que não vale entrar, mas enfim, a maior parte dos provedores e dos grandes produtores de conteúdo são sistemas autônomos, estão conectados aí mais de uma rede, eles podem orientar então o tráfego para não ter que fazer todo esse percurso e caminhar localmente. Isso reduz custo, aumenta a resiliência da internet. A internet do Brasil já foi considerada mundialmente uma das mais resilientes que tem, justamente por isso tem mais de 39 data centers desses promovidos pelo NIC para essa troca de tráfego, geridos aqui pelo NIC, pelo pessoal técnico nosso. Então é um projeto que traz um resultado fenomenal, assim, fora que o tráfego que tem também desses pontos de troca de tráfego o nosso aqui já superou e é o maior do mundo. Quer dizer, perdia antes de Frankfurt para a Alemanha, mas hoje já está acima de praticamente todos os pontos de troca de tráfego por essa política bem sucedida e essa gestão que o NIC faz. Então, esse é o CGI que toma essas decisões mais estratégicas e essas orientações então são atendidas aqui pelo NIC nos seus diversos departamentos. E aí o OBIA nasceu como o mais novo departamento dentro dessa estrutura aqui do NIC. Chover no molhado comentar, mas o IX, né, monitora esse tráfego, ele não interfere nesse tráfego. O tráfego passa, a função dele é manter, vamos dizer assim, o enlace, né, a camada física ali funcionando e da melhor forma possível. Dessa mesma forma, o OBIA não interfere, ele observa, ele cria indicadores, mas ele não interfere, não é? Isso. Então, o OBIA, dentro daquelas linhas que a gente comentou, a grande função dele é subsidiar, é trazer informação confiável ou, de alguma forma, estruturada, organizada. Então, os tomadores de decisão, o legislativo que vai propor projetos de lei, ou as políticas públicas, subsidiar com informação transparente, confiável, cujas metodologias estão ali bem expostas, enfim, trazer esse tipo além dos outros eixos que eu tinha comentado, né, de disseminar a informação, etc. E tal, que é uma formação mais ativa, mas o restante é mais de organizar e dar esse subsídio para as políticas públicas e para os tomadores de decisão. Pessoal, acho que é isso daí. A gente teve um bate-papo, foi quase um toma lá da cá com o Tuca. Eu não sei, Tuca, se você quer comentar algo mais assim que é importante, algo que faltou, que você acha que é interessante comentar com o pessoal. Não, acho que talvez a questão da abertura do internacional, né, dessas viagens, dessas coisas, eu comentei da ONU, mas tem a OCDE, tem diversas organizações que são internacionais e que trabalham com entendendo a importância de estabelecer uma governança e uma certa regulação na internet, promovem esses encontros então entre os países todos, onde se discute desde definições até proposições de estruturas ou de princípios que depois também fomentam uma regulação nacional ou regional. Normalmente esses órgãos eles não têm uma força jurídica, eles não são vinculantes. Ou seja, o que se define ali e tal são mais frameworks ou são mais propostas para dar esse subsídio também. Não são propostas que, uma vez definidas ali, apesar de ter a participação de diversos países, de representação, né, de diversos países, não são legislações, ninguém é obrigado a seguir aqueles parâmetros, mas são parâmetros que todos estão ali discutindo, estão entendendo que são parâmetros importantes ou são princípios importantes para isso depois se refletir internamente. Quando você fala isso, eu lembro um pouco das RFCs, né, aquele site ali em ASCII ali, e ali o browser é opcional para ele, por exemplo, seguir uma RFC sobre o HTTP, a estrutura do cabeçalho, ou não. Quanto mais alinhado com aquilo, mais compatível ele vai estar. Esse é um ponto importante, por isso que assim como a internet, né, que tem as RFCs e tal, ela é uma coisa, um sistema que não tem fronteiras. Se você não segue aquele protocolo
você não conversa com a internet do seu país vizinho ou do outro continente e seguindo isso permite. A governança da IA, como a IA também é algo que transcende as fronteiras, a gente mesmo aqui usa a IA que acaba sendo produzida em outros países, muitas vezes está lá estabelecida em outros países, está na nuvem de outros países. Quanto mais alinhado for a governança e toda essa estruturação legal de um país com os demais, mais fácil fica, ou mais facilitado fica também esse processo, mais viável fica esse processo. Inclusive para acomodar e adaptar diferentes fornecedores. Tem um fornecedor ali, bom, aqui tem uma regulação, ele tem que adaptar o sistema dele para atender essa regulação, aqui tem outra regulação, então ele tem que adaptar o sistema dele para atender essa outra, e se não tiver uma mínima compatibilidade, fica inviável e, de novo, se perde a universalização que poderia haver desse... Não só da consequência, mas como também dos benefícios da IA, né? Uma camada de abstração bem complexa, né? Poder definir. E por isso que são importantes essas atividades globais, multilaterais, com essa discussão ampla de vários países. E, bom, estamos num momento que é um pouco difícil isso, porque está meio polarizado. A IA ganhou uma cor mais de uma questão geopolítica muito forte também. Então, mas eu acho que o mundo está caminhando numa boa direção. Vamos. Bom, eu sei que o Brasil está bem representado, né? Tu que é de extremo potencial. Não vamos contar todas as histórias aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, agradecer o tempo do Tuca. Obrigado, Tuca. Obrigado pela confiança. E é isso daí. Parabéns por esse trabalho. Espero que ele dê muitos frutos. Bom, eu que agradeço. E quem tiver curiosidade é o obia.nic.br, o nosso site, os indicadores que nós temos hoje coletados, enfim, toda a informação. Está evoluindo isso, somos ainda novos nessa história, acho que lançamos há 3 anos atrás e estamos estruturando uma série de aspectos ali para isso se ampliar nessas coleções. Menos, acho que já... Não, foi 2 anos, 2 anos, tá certo. Muito obrigado, tchau, tchau.